Boa tarde, pessoal. Quem está com frio aqui? Eu nunca imaginei, olha, eu sou do Rio Grande do Sul. A gente não sente frio em Brasília, eu nunca imaginei passar frio em Brasília. Mas vamos lá. Quem aqui já assistiu palestra minha? Esses aqui? Nem precisa. Tá. Tá. Então, o nome dessa palestra é TACO, tá? É trocar... peraí, deixa eu ficar do lado aqui. Você manda para mim isso aí? É instagramável. Vou fazer cara de inteligente, tá? O nome da palestra é Trocar, Aprender, Compartilhar e Ousar. Eu vou fazer algumas provocações, eu não vou usar o tempo todo palestrando, eu vou palestrar, sei lá, uns 20, 25 minutos, e depois nós vamos trocar. Um vai aprender com o outro. Eu vou fazer coisas, vou fazer perguntas a respeito de gerações, por exemplo. Como é que vocês reagem a tal coisa, mercado de trabalho, o que vocês esperam da vida. Vocês vão me ensinar coisas, mas eu vou fazer algumas provocações aqui antes. Eu vou aprender com vocês. Eu vou depois compartilhar o que eu aprendi com vocês. E a minha forma de ousar, de cada vez inventar uma coisa diferente. Quem aqui já ouviu falar no jogo de taco? Um jogo bem antigo. Bem antigo. Pois é. Olha só. Depois da palestra, eu preciso de no mínimo 3 pessoas para jogar um jogo de taco comigo, ok? E aí a gente pode trocar mais coisas, tá? Mas assim, vamos começar. Quem aqui tem menos de 18 anos de idade? Cronológica, não é o ser projetado do Freud, a idade que a pessoa gostaria de ter. Não. Quem tem entre 18 e 23 anos de idade? Ok? Quem tem entre 23 e 30 anos de idade? Ok? Acabaram essas perguntas, tá? Então, olha só. Nós temos aqui geração Z, tem geração Y, chamada de Millennials. Para quem não sabe, os Millennials eram jovens da virada do milênio, por isso que se chamam de Millennials. Tem geração X, que é o pessoal que nasceu lá 63 até 80. E tem Baby Boomer. Baby Boomers são os que nasceram de 45 a 61, 62. Eu nasci em 61. Vocês sabem por que se chama Baby Boomer? Isso é para falar, inclusive, para a avó e para o vô. Durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, as pessoas pararam de fazer filhos porque o mundo ia acabar. E tinha, inclusive, a perspectiva de uma guerra nuclear. Então, as pessoas, elas não pararam de transar. Elas, inclusive, transavam muito mais. Por quê? Porque o mundo ia acabar. Tá? Mas, assim, elas reduziram os nascimentos. Por quê? Porque não ia botar um filho num mundo em guerra. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, aquele monte de filho represado nasceu. Então, teve uma explosão de nascimentos. Um baby boom. Os baby boomers são os filhos desta época. Por isso que os avós de vocês, muitos deles têm 7 irmãos, 5 irmãs. Por quê? Porque teve uma coisa represada. Depois teve a redução de natalidade. Mas então, essas são as gerações. Quem aqui foi criado até, sei lá, 2005, foi criado do mesmo jeito que o século XX? Eu preciso só combinar uma coisa com vocês. Olha aqui para mim, aqui, ó. Olha aqui para mim. Quando eu fizer um gesto, você pode ficar vendo qualquer que for no celular, tá? Mas eu digo, olha aqui para mim, você olha para mim. Eu faço o gesto e você volta para cá, porque a palestra é toda com gestos, tá? Então, por favor, olha aqui para mim. O século XX era vertical, ok? Tudo vinha de cima, ó, aqui, ó, tudo vinha de cima para baixo. No século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança, por quê? Porque não ia viver muito. Então a gente se diferenciava por idade. E tem mais uma coisa, olha aqui para mim, a gente comia pela mão dos mais velhos. A gente aprendia tudo com os mais velhos, porque não tinha internet. Então, tudo a gente aprendia com os pais e responsáveis que nos educavam dentro de casa. Na faculdade, na escola, a gente aprendia com os poucos livros que existiam, com os professores que estavam lá. E no ambiente profissional, a gente aprendia com os chefes. Quem aqui já ouviu, manda quem pode,
obedece quem tem juízo ou quem precisa, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Isso é típico, olha aqui, ó, do século XX. A gente, inclusive, dentro de casa, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó, cutuca ela só para ela olhar aqui, por favor, chama ela ali, ó. A gente respondia com temor à autoridade, porque a autoridade estava lá em cima, dentro de casa, no ambiente estudantil escolar, no ambiente profissional. Então, o mundo era assim. O que aconteceu com a internet? A internet, vocês já viram aqueles filmes tipo Matrix, Minority Report, que é um futuro próximo, não um futuro 2500, 2040. O cara faz assim, ó, Tiploft, ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. O que aconteceu com a internet é que a internet é um grande Tiploft na humanidade, porque, agora quem não está olhando, olha aqui para mim, a internet trouxe infinitas novas fontes de informação, desconhecidas por parte daqueles mais velhos que mandavam no mundo, e essas infinitas novas fontes de informação, em geral, eram muito mais divertidas e interessantes de se aprender do que prestar atenção naqueles velhos. Então a internet faz um grande Tiploft no mundo, por quê? Porque troca a estrutura de mundo vertical para um plano horizontal. Presta bem atenção agora, o que aconteceu nessa mudança? Eu gosto de falar a palavra agenda. O século XX tinha uma estrutura, um jeitão, uma agenda vertical. O século XXI, Tiploftmente falando, com a ajuda da internet, transforma o mundo numa estrutura, num jeitão, numa agenda horizontal. A agenda horizontal, atenção, do século XXI trouxe o pessoal que foi criado no século XX tem dificuldade de entender essa agenda. Não é modinha, não é politicamente correto, é uma coisa que eu falo há 15 anos, porque eu estudo a geração Z desde que ela surgiu. Então faz 15 anos que eu digo isso. Esse slide tem 15 anos. A explicação é que vai mudando à medida do tempo. Mas a internet trouxe uma agenda formatada por diversidade, inclusão, sustentabilidade, cooperação, compartilhamento, colaboração. E o pessoal que foi criado, eu sou um deles, o pessoal que foi criado no século XX faz um esforço, mas consegue entender o que é a mudança de agenda. Quem veio ao mundo com esta agenda horizontal não sonha como é que era viver no século XX. A dificuldade que a geração Z, não é crítica, é constatação de pesquisador. A dificuldade que a geração Z tem de entender quando um tiozão faz uma piadinha misógina, ou homofóbica, ou fala de loira burra, ou piada de português, o pessoal fica horrorizado, mas é que esta era a sociedade do passado. E o pessoal está fazendo esforço para viver assim, mas ainda acho que é mais fácil uma pessoa que viveu no século XX e entendeu o que está acontecendo no século XXI, pasmem, do que uma pessoa que veio ao mundo no século XXI imaginar como é que era o século XX. Eu já fiz várias pesquisas ao longo de 20 anos, mais de 20 anos, com grupos de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, alguns já estão adultos, tá? Mas nessas pesquisas eu pergunto coisas simples do tipo assim, vocês conseguem imaginar como é que a gente trabalhava sem computador, sem Google e sem internet? Eles me olham assim, ó. E eu me sinto com um cabelão, uma pele de mamute e uma clava. Porque assim, é Neandertal. Como assim vocês trabalhavam sem computador? Sim, a gente anotava, um ia na sala do outro, passava o trabalho, a pessoa anotava. E aí se combinava para se encontrar no sábado, às 14h na praça principal da cidade. O que acontecia? No sábado, às 14h, o pessoal estava lá porque não tinha como desmarcar com um grupo de WhatsApp, entendeu? Era uma outra dinâmica. Mas olha só que interessante, eu falei que o século XX era vertical, está chata a palestra? Tá. E o século XXI era horizontal. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui o som está chegando aí. Tá. O século XXI, horizontal. Engraçado, no século XX, jovem era jovem, Alberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança, a gente se diferenciava por idade. Olha aqui no século XXI, hoje tem jovem, tem jovem velho, vocês conhecem jovem velho? Coisa horrorosa, jovem velho. Tem velho, 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 jovem.
Jovem velho, eu fico doente porque assim, eu faço muitas estripulias no palco e nas salas de aula, tá? Eu aqui hoje estou até bem comportado, mas assim, às vezes eu estou palestrando, estou dando uma aula, pós-graduação, tem um cara de 30 anos me olhando assim, ó, e eu olho para o cara e digo, meu Deus, cara, o cara só tem 30 anos e já é velho. Você sabe o que vai acontecer com os avanços da medicina, com todos nós, e com este cara de 30 anos? Esse cara vai chegar a 110 anos de idade. E ele já é chato aos 30. Quem vai aguentar esta mala mais 80 anos? Vocês sabem por que nós aguentávamos os velhos lá no século XX? Porque eles não duravam. Eles morriam cedo. Tinha um velho chato da família, que a gente dizia assim, esse velho chato, eu digo, deixa o tio. Ele vai morrer, e o velho morria. Só que nós não vamos morrer tão cedo nem tão fácil. Mesmo quem se detona com os avanços da medicina, com decifração de DNA, com inteligência artificial e com CRISPR. Vocês já viram o que é CRISPR? Bota no Google, principalmente no YouTube, CRISPR, CRISPR. Os caras estão fazendo coisas que até em termos de bioética, nós poderemos ter 2,5 metros de tamanho, força para levantar um elefante. Já dá para fazer isso com o ser humano, o problema é bioética, tá? Mas tirando essa parte bizarra, nós teremos capacidade de durar 100, 110 anos inteiros. Por isso que eu não... minha palestra é instagramável. Prepara o celular que vocês vão tirar uma foto legal, que é perfeita para postar, que vocês estavam numa palestra que tem nível com conteúdo, tá? Eu vou ficar aqui do lado. Legal, né? Não precisa bater palma, só... Ó. Sabe por que nós somos inéditos, pessoal? Se você for usar esse conceito, cite a fonte, tá? Porque é feio falar as coisas e não fazer a citação. É o que mais tem hoje, tá? Nós somos adultos inéditos por muitos motivos. O primeiro é que nós vamos durar 100 anos. Eu falo 100 anos e vocês pensam na avó que está com 101, coitadinha da velha surrada, ou do vô que está com 97, mas desde os 89 está no espaço sideral. Nós vamos chegar a 100 anos de idade inteiros, todos nós. Quem aqui frequenta academia, pilates, crossfit, spinning, quem faz essas coisas, frequenta musculação, essas coisas, tá? Nesses lugares não tem pessoas com mais de 70 anos de idade que estão inteiras, inteiraças, que estão muitas vezes, a gente dá vontade de ser essas pessoas, não com 70, dá vontade de ser as pessoas agora, porque elas estão melhor que a gente. Claro, elas têm tempo, só fazem isso. Nós vamos chegar lá no futuro, quando apontar para lá é o futuro, tá? Nós vamos chegar lá no futuro com mais de 100 anos de idade inteiros, com uma pessoa de 70 anos que se cuida hoje. Sabe quem vai estar surradinho lá no futuro? As pessoas que chegaram a 125, 130 anos, que aqui já tem umas 4 ou 5 que vão chegar, não necessariamente as mais jovens. Pode ser que uma das pessoas com 60 chegue a 130, uma das pessoas com 40 chega a 130. Ok? Então, assim, é uma outra dinâmica. E o principal é o seguinte, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quando eu comecei a trabalhar, no início dos anos 80, 3 gerações trabalhavam juntas. Gente de 14 a 30 anos, pessoal menor de idade trabalhava normal, tá? Eram os jovens das empresas. O pessoal de 30 a 50 anos eram os adultos da empresa. A pessoa de 30 anos era muito adulta, tá? E tinha 2 ou 3 velhos com mais de 50 anos que mandavam nas empresas. Vai ver uma foto de uma pessoa com 52 anos nos anos 80. Era uma velha, um velho. Quando a gente ia em enterro, pessoal, nos anos 80, de alguém que morria com 72 anos, sabe o que as pessoas falavam nos enterros? Elas falavam assim, puxa, que pena que se foi, mas também, né? Já viveu o que tinha que ter vivido, porque ela morreu com 72, ela está muito velha para os anos 80. Se uma pessoa de 72 anos morre, hoje a gente diz, meu Deus, tão nova. Só que esta década de 20 que nós estamos vivendo, mais a década de 30, metade da década de 30, vocês dois estão morrendo de rir, eu queria ouvir a piada que vocês falaram agora. Nessas minhas palestras, quando eu falo esse conteúdo, as pessoas dizem assim,
Eu vejo uns balõezinhos nas cabeças das pessoas assim, bem que fulano devia estar aqui ouvindo isso. Né? Vocês já pensaram isso? Já parece? Bom, pois bem. Agora já me perdi, porque eu comecei a rir de tanto que... Não, é que foi engraçado, os dois estão... É que o corpo fala. Mas assim, nós vamos chegar a 110 anos com capacidade intelectual e pensar, então, olha só o que vai acontecer aqui quem não está olhando. Se nos anos 80 tinham 3 gerações trabalhando juntas, no final desta década, olha aqui para mim, 7 gerações trabalharão juntas, no mesmo departamento, no mesmo andar, no mesma equipe ou no mesmo squad, que é chiquérrimo agora falar squad, sprint e agile, eu adoro falar, melhora o conteúdo. Se você está numa reunião e fala assim, é o nosso squad, mas tem umas coisas assim, os stakeholders, mas a melhor expressão que é crescer numa reunião, não dizendo porcaria nenhuma, diz qualquer frase, blá, 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 vírgula, de forma sustentável. Nem sei o que quer dizer isso, mas é chique em reunião, é legal. E assim, para mim, de forma sustentável é não depender da mãe. Ele já mora sozinho, sim, mas manda a roupa para lavar na casa da mãe, almoça na casa da mãe, e o pai paga a internet, claro, TV, tá? Voltando para cá. Nessas 7 gerações que trabalharão juntas até o final da década, olha aqui para mim, não necessariamente, o dedo mindinho aqui, não necessariamente a pessoa mais velha dessas 7 gerações comandará esta equipe, porque no século XX, olha aqui, antiguidade é posto, era assim no século XX. Atenção, olha o meu dedão, pode ser que a terceira pessoa mais moça seja a pessoa que vai comandar esta equipe, ou este squad. Vocês viram que eu falei comandará? Porque olha o século XX aqui. Século XX tudo vinha de cima para baixo. As pessoas mandavam. Tibloftmente falando, que mudou completamente o século XXI com a internet, as pessoas agora comandam. Elas precisam da ajuda da equipe para tocar este grupo, esta equipe. É uma outra dimensão. Então, nós somos adultos inéditos, inclusive por isso. E só recuperando, que eu falei que as pessoas, mesmo as pessoas que se detonam, vão chegar a 100 anos, se você anda exagerando no álcool, fique tranquilo, daqui 20 anos ou menos, você imprimirá em casa um novo fígado em 3D. E no máximo vai na esquina para um ambulatório trocar o fígado. Então, essa é a parte legal da palestra. Tá? Então, assim, fiquem tranquilos, ok? Que oração? Só para eu saber quanto tempo eu tenho. Não, fica aí, só me diz que oração. 5h40 era eu falar mais 10 minutos, posso falar 20? Tá. Olha só que interessante, no século XX a gente ouvia, olha aqui, você tem que subir na vida, você tem que galgar postos, você tem que crescer na profissão. Viu que a mesma estrutura, a gente ia subindo degrau a degrau, e aí agora, no século XXI, as pessoas não necessariamente sobem na vida, elas podem viver em espiral. Por quê? Porque a pessoa começa a trabalhar, beleza, me avisa quando é 15. As pessoas surgem numa atividade, por exemplo, o menino começa a estagiar numa empresa, entrou na faculdade ou está fazendo um curso técnico, arranja um estágio porque o melhor amigo sugeriu ele para a empresa. O que a família diz assim? Ai, graças a Deus, está com a vida encaminhada, num estágio. E aí diz assim, vai ficar longe das drogas. Aí esse estagiário, com 3 meses, estão te chamando ali. Com 3 meses, esse estagiário começa a ir bem no estágio. Ele chega para o chefe com 3 meses de estágio, diz assim, eu estou arrasando, eu mereço ser contratado ou um aumento, e com 4 meses preciso de uma promoção. Aí o velho, que é o chefe dele, olha para ele e diz assim, você está louco, menino? Não tem 3 meses, eu demorei 5 anos para trocar de cargo aqui. Aí tem um balãozinho de pensamento, o menino diz assim, 5 anos? Vou sair. E aí ele sai do estágio, olha a espiral aqui, olha a espiral. Ele sai do estágio
E a família disse assim, só pode ser maconha, não é possível. Estava numa firma boa. E aí, ele junta toda a grana que ele pode, ele vende PlayStation, ele vende celular, ele faz uns trampos, arranja uma grana com a madrinha, que a madrinha não tem filhos, e ele é o xodó da madrinha, ela faz tudo, ele arranca uma grana à madrinha, e se toca para San Diego, nos Estados Unidos. Vocês estão vendo o espiral? Estão vendo? Não tem subir na vida, tem um espiral. Chega em San Diego, ele fica morando na casa do amigo dele, que já tem carro, só entregando pizza em San Diego, o cara já tem carro, e ele fica entregando pizza, começa a dar umas aulas, começa a aprender a falar inglês bem, começa já a ensinar inglês para outros brasileiros, está se dando bem. Quando ele está se dando bem, a imigração começa a perseguir ele. E antes de ir para San Diego, ele fez uma tatuagem de dragão, o corpo todo, e a família disse assim, é maconha, não é possível. Ele volta de San Diego, tá, com a tatuagem, e a família diz assim, e agora? A melhor amiga dele está trabalhando numa multinacional, fala inglês fluente, e diz assim, vem fazer um teste aqui, porque eles precisam de gente que fala inglês fluente. Prestem bem atenção, as multinacionais não pagam curso de inglês para gerente e diretor, mas elas contratam qualquer pessoa que fala inglês fluente e ensinam qualquer ofício. Porque o importante é falar inglês fluente. Quer subir na vida, inglês fluente, ok? E aí, entra para trabalhar numa multinacional e a família diz assim, graças a Deus, agora está num trilho para o resto da vida. Vai largar as drogas, apesar daquela tatuagem e daquele cabelo pintado de roxo pela metade. É assim que as pessoas pensam, tá? O que acontece com o menino na multinacional? Ele é inteligente, ele é despachado, ele é colaborativo, ele é bacana e ele melhora de posto lá dentro. Dão um novo projeto ligado à geração Z para ele, que é ligado com as startups, ele está indo super bem e a família aqui, ó, graças a Deus, agora está encaminhado. E ele e uma menina se apaixonam dentro da multinacional. Vocês estão vendo a espiral aqui? E saem para montar um food truck. E aí a família diz, só pode ser cocaína, não é possível. Estava numa multinacional com a vida ganha. O que acontece no food truck? O casal, com a experiência gerencial que adquiriu e os vários cursos que a multinacional pagou para eles, porque eles falam inglês fluente, eles montaram um food truck com um modelo de negócios interessante, tá? Que tem uma ideia, um sabor diferenciado. O food truck começa a dar dinheiro e a família comentar assim, mas não é que estão ganhando dinheiro com aquele caminhãozinho? E aí, eles atraem a atenção de investidores e um investidor compra 30% do food truck. E a pessoa diz assim, mas não é possível com aquele cabelo roxo e aquela tatuagem agora com aquele piercing no nariz, eles estão ganhando mais dinheiro do que o pai e a mãe, ok? O que acontece com o food truck? Começa a ser espalhado por várias cidades e dá certo, e aí, infelizmente, o investidor que comprou 30% colocou como um preposto seu na sociedade um cara escroto, que maltrata funcionário, que arrocha fornecedor até matar o fornecedor de falência, um cara que não é legal. E aí sabe o que eles fazem? Eles vendem os 70% deles por, sei lá, 1,5 milhão e vão colher uvas na Suíça. E a família diz, mas isso é crack, não é possível. Estava com um negócio que ia dar dinheiro para o resto da vida. E aí eles lá, com a grana no bolso, colhendo uvas, tendo uma vida legal, começam a frequentar yoga e meditação. E num dos fins de semana que eles estão lá, eles conhecem um americano que tem mãe brasileira, que fala um português arrevezado, e esse americano recém vendeu a startup dele para o Google, botou 50 milhões de dólares no bolso, chega para o casal e diz assim, vocês têm experiência de multinacional, vocês têm experiência de startup, vocês são corretos, vocês são éticos, vocês tinham um negócio legal, são empreendedores, e o meu aplicativo novo, que vai ser para a América Latina, precisa ser sediado em São Paulo, e eu preciso de gente empreendedora que nem vocês topam ser meus sócios? E aí eles voltam da... Estão vendo a espiral? Vocês estão vendo a espiral? Eles voltam da Suíça com 1,5 milhão de dólares de luvas
e vão comandar uma equipe de 50 pessoas num andar inteiro na Faria Lima, lá em São Paulo, e a família disse assim, mas com aquele piercing, com aquele cabelo, com aquela tatuagem, eles já ganharam mais dinheiro do que toda a família somada em toda a história. E aí, eles são muito bem sucedidos naquela startup. Em 2 anos, eles olha a espiral, eles vendem a parte deles para o parceiro investidor lá e botam $5 milhões no bolso e compram uma casa em Carneiros e passam a montar um fundo de investir em startups de jovens aqui na Campus Party. Vocês entenderam que o mundo foi educado para a gente fazer assim, porque o mundo é assim, e agora o mundo pode ser assim? E vendo o Nobru, eu já usei o exemplo de vários deles. Vocês já notaram que o mundo horizontal que nós estamos vivendo é mais fácil da gente sair do nada para em 4 anos estar lá em cima? Não é surpreendente. Surpreendente seria se a gente tivesse que galgar postos, subir degrau por degrau, soldado raso, virar sargento, depois virar capitão, até virar general. Era muito difícil. Agora, o mundo... Olha aqui, ó, eu digo para todas as pessoas de todas as idades, venham ao Campus Party, eu sou embaixador da Campus Party, eu sou um divulgador da Campus Party em tudo que é canto, todas as palestras que eu dou, aliás, eu não me apresentei, eu vivo de palestras, eu só dou palestra, tá? Eu sou um ex-executivo, ex-consultor, nem contei para vocês, eu tenho um currículo legal, fui eu que criei a palavra Claro, a marca Claro, o nome Claro foi eu que criei, não é porcaria que está palestrando para vocês aqui, tá? Eu fui evangelista digital do Magalu em 2015, não é porcaria, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu subi devagar, até subi rápido, perto da média, mas eu subi devagar. Agora está mais fácil, desde que a gente seja um pouquinho melhor que a média, um pouquinho mais interessado que a média, um pouquinho mais dedicado que a média, um pouquinho mais estudioso que a média, bem pouquinho, porque um cara como o Nobru é um pouquinho melhor que a média, tá? E aí tem uma coisa que agora vocês vão dizer que é velho falando. No século XX, era mais fácil de entrar no mercado de trabalho e era mais difícil de subir. Sabe por quê? A média de desempenho, eu estou falando a média, não é você, meu pai, não, é a média de desempenho profissional de todas as profissões baixou, a média. Então, era mais difícil no passado, porque as pessoas na metade das empresas eram melhores do que as pessoas de hoje, na média, na metade das empresas. Então, era fácil de entrar, porque tinha pouca gente disputando vaga, mas era mais difícil de subir. Hoje, é muito mais difícil de entrar, porque tem muita gente disputando a mesma vaga. Só que é mais fácil de subir. Sabe por quê? Basta ser um pouquinho melhor que a média. Tá motivacional a palestra agora? Tá? Mas assim, então assim, chega cedo, não te atrasa. Se vai atrasar, você tem celular, avisa, deu um problema, vai me atrasar. Não é feio se atrasar, é feio não avisar. Passa um trabalho, o professor passa uma coisa para ler, lê aquilo. E lê outra coisa para dizer, professor, eu li esse outro. Compartilha conhecimento com o professor, tá? E aí a gente vai... Isso aqui que acontece, as pessoas mais velhas que ainda comandam, porque o pessoal mais velho ainda comanda a festa, tá? Tem uma revolução acontecendo, mas o pessoal ainda comanda. Sabe como é que as pessoas mais velhas se falam assim? Tem uma menina, um cara aí novinho aí para a gente criar, mas que seja diferenciado. Aí eu digo, eu sou professor, eu digo assim, tem aquela minha aluna lá, vou te apresentar. Sabe o que acontece com ela? Ela faz assim, ó. Por quê? Porque ela é um pouquinho melhor que a média. Está motivacional a palestra? Então, para terminar agora, por que está tudo tão complicado, hein? Por que está tudo tão complicado que tem... Não estou falando de política. Por que está complicado dentro das empresas? Por que está complicado na sala de aula? Por que está complicado dentro da família? Está complicado por um simples motivo. Preciso que vocês olhem para mim. Século XX era vertical, né? Século XXI, horizontal. A agenda do século XX é manda quem pode, obedece quem tem juízo. A agenda do século XXI é um monte de outra coisa, tá?
que aconteceu com o século XX, que é esse aqui, ó? Quando ele viu que o século XXI vinha com uma outra agenda. Olha aqui para mim, que não está olhando. O século XX fez assim, ó. Não vou deixar o século XXI decolar. E aí, as primeiras duas décadas desse século, os primeiros 20 anos desse século, o século XX passou a brigar com o século XXI. Vocês já ouviram em casa. No meu tempo, meu pai me olhava e eu calava. Não ouviram isso? Era assim. Isso é o século XX explicando para o século XXI. Né? Simples assim. Aí, eu falava antes da pandemia, uma coisa que eu acreditava, porque eu estudo isso, tá? Eu falava, ó, isso aqui é o século XXI, o século XX é o de cima. Eu falava antes da pandemia, ao longo da década de 20, que é essa década que nós estamos, o século XXI, que é esse aqui, vai lentamente tirar o século XX de cena. E aí sabe o que a pandemia fez? Olha aqui, ó, século XX, século XXI, a pandemia tirou o século XX abruptamente. A pandemia disse assim, chega de século XX. Então nós estamos numa época complicada, que eu chamo o melhor slide para postar que você veio numa palestra com conteúdo. Fotografa-se. E outra coisa, tá? Fotografar é assim. Velho fotografa assim. Stories é assim, tá? Boa essa, né? Pessoal, o que é um adolescente? Um adolescente não é nem criança nem adulto. Né? De manhã ele ganha presente de Feliz Páscoa e de noite ele se entope de trago em alguma festa. Né? Então assim, isso é o adolescente. O adolescente a gente sabe que um dia termina essa fase desgraçada, que conviver com o adolescente é foda. Porque a gente não sabe, o adolescente assim, como é que a gente vai acordar hoje? Porque ele pode acordar adulto ou criança. Tá? O que é a época que nós estamos vivendo? Olha aqui para mim. Nós ainda não saímos completamente do século XX e nem entramos completamente do século XXI. Olha o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma época adolescente. Simples assim. Vai passar, mas vai demorar uns 10, 15 anos, no máximo. Na metade da década que vem, nós estamos vivendo em outra circunstância. Nós não estamos preparados para viver nessa outra circunstância. Porque não viver com resquício do século XX, nós vamos fazer o maior Tibloft dos últimos 250 anos. Talvez antes do vapor. Tá? E aí, agora presta bem atenção que é a parte chata da palestra. Nós também, é bacana de tirar foto também. Manda para o teu chefe isso. Nós estamos na adolescência do futuro do trabalho. Por quê? Porque nós não vamos trabalhar daqui 5 anos de forma nem um pouco remotamente parecida na maneira que nós trabalhamos hoje. Nós vamos trabalhar de outra forma, com outros equipamentos e com outra mentalidade. Vocês viram que eu comecei falando que no século XX a gente se diferenciava por idade, porque jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança, a gente se diferenciava por idade. E, Tibloftmente falando, no século XXI, que mudou a agenda, mudou a estrutura, tem jovem, 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 velho, 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 jovem, a gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia, ó, por mentalidade. Quem vai falar agora é um velho que estuda jovens e está assustado com algumas coisas que está vendo. O futuro não é mais dos jovens. O futuro é de quem entendeu o século XXI. E a dinâmica, Tibloft, século XXI. Pode ser que alguns jovens, que hoje são jovens velhos, fiquem no caminho e que meia dúzia de velhinhos com a cabeça um pouco mais aberta, que eu tento me incluir, mas não é fácil, consigam viver no futuro. Só que nós vamos encontrar lá, em igualdade de condições, presta bem atenção. Nós vamos encontrar daqui a 40 anos em igualdade de condições, porque a medicina vai nos deixar inteiros. Então, atenção, uma pessoa com experiência, com casca grossa e atualizada, eu sou um competidor de respeito no futuro. Entenderam? Então, o que a pessoa tem que ser hoje? Isso aqui, só isso aqui, acima da média. Ler isso aqui acima da média. Se interessar isso aqui acima da média. Simples assim. Agora, eu sou isso aqui e eu gostaria imensamente que vocês fotografassem o próximo slide.
Pode pegar aí, por favor. E agora, quem quiser jogar taco comigo lá fora, nós vamos fazer um jogo de taco. Tira o selfie com quem quiser aqui, conversa com quem quiser, e não deu tempo da gente trocar. Então nós vamos trocar aqui agora, tá? E jogando taco. Muito obrigado. Ah, dá tempo para perguntas, me disseram. Então vamos abrir para perguntas. Pronto. Koba. Posso eu fazer uma pergunta? Posso eu fazer uma pergunta? Quem quer perguntar? Eu posso começar aqui? Hã? Posso começar? Claro que você pode perguntar. Eu vou abrir para o restante Peraí, da fala galera. mais alto. Eu vou abrir Vem para... aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui do meu lado. Vem aqui. Oh, licença. Suba nesse palco. Eu vou abrir para a galera se sentir estimulada a fazer perguntas. Eu acho que eu sou da geração Z, 25 anos. Tá no limiar. Ali. É mais Z do que pouquinho. millennial. Mais Z do que millennial. Ainda não sou millennial. E... Millennial é velho, tá? Atenção, peraí. Não falei isso. Você que é millennial, que se acha jovem... Tem gente indignada, Dado. Não, peraí. Você que é millennial, que se acha jovem, presta bem atenção. Jovem é a geração Z. Você pode ter espírito jovem, que nem eu, mas você é adulto, você não é mais jovem. Você é millennial, tá? E aí, se você ainda acha que você é jovem, jovem é quem não lembra aonde estava, com quem estava e o que fazia no 11 de setembro. Se você lembra, eu brincava de TV Globinho, tá? A avó disse no segundo avião, replay, você lembra disso, você não é jovem. Eu não lembro, então... Desculpa, tá? Desculpa. Sou Z. Desculpa. E eu sou jornalista profissional que tenta ver um pouquinho, ir um pouquinho além, procurar um pouquinho mais... Acima da média. Entender... Bem pouquinho. Isso, assim. E às vezes eu sinto que ainda assim eu tô longe, eu tô distante de estar mais perto desse futuro que você está te explicando. De que só quem entende o século XXI é que está no futuro. Você E aí? estuda um pouquinho mais que a média? Eu tô aqui na Campus Party. Tá, então, é ou não é? É, Eu tô um pouquinho a ô, mais. Tá. Você é um pouquinho acima da média, que você não precisa se sentir... Eu tô vendo que é, tá? Calma. É uma questão de tempo. Vão descobrir você. Simples. Posso eu fazer uma pergunta para a plateia? Ele quer fazer também. Depois, vamos mais... Aqui também tem um. Meninas, adorei, tá? Adorei. Professor. Viu? Conta para tua mãe e para tua avó que você viu a palestra. Lembrou delas. Exatamente. Professor, Eu. aqui. Oi. Vinícius, Deixa eu pegar água aqui. eu sou de Cuiabá, da Secretaria de Estado de Ciência Eu e Tecnologia. vivo lá. Que delícia. Então, sofre com o nosso calor conosco. A minha pergunta é em relação à formação. A universidade brasileira, a universidade em si, está formando profissionais com o método do século XX, profissionais no século XXI, ou no século XXI, formando ainda com o pensamento do século XIX? Como é o seu nome? Vinícius. Vinícius, tem de tudo, Vinícius. Tem cursos maravilhosos com professores mais ou menos. Tem cursos mais ou menos com professores maravilhosos. Eu continuo pregando uma coisa, eu prego isso. Não existe assunto chato, existe professor chato. Tá? Não existe aula chata, existe professor chato. Eu já vi professores horríveis com assuntos maravilhosos e vi assuntos terríveis, o professor, a professora salvar, porque tem aquele gosto de, né? Nós somos professores, nós estamos falando. O que eu acho da maioria das universidades é o seguinte: o MEC é tão travado, o MEC é tão conservador, que as empresas, as universidades, depois é ele aqui, o microfone. As universidades, por mais que tentem, elas não conseguem. Então, o que eu falo para os alunos que ficam... Eu digo assim, faz o curso básico, faz o curso mãe. Eu conheci um menino, faz 4 anos, que ele não tinha se formado, tá? Ele não tinha o diploma, que é uma outra coisa que vocês que são da geração Z não sabem. Mas vocês já viram, eu sou professor há muitos anos, tá? Eu já fui paraninfo umas 15 vezes em 30 anos, 35 anos. Em todas as últimas
formaturas de 15 anos para cá, eu fui 4 vezes para a Ninfo. A festa, a produção daquela formatura, que tinha música especial para o cara entrar, né? E a família estava se formando, não era o cara, a pessoa que estava se formando. A família com todos os seus problemas lá do passado, que ninguém se formou, agora temos um neto formado. Isso não interessa. O que interessa é que ele tem que estar formado, e ele nunca vai estar formado, em formação, sendo acima da média, se interessando mais que a média. E eu conheci um menino há 4 anos que fez a coisa mais genial. Ele disse assim, eu quero ser um programador assim, 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 mas o curso de TI é chato, o curso de engenharia é chato, então ele procurou na PUC do Rio Grande do Sul, das engenharias, qual era a menos difícil de entrar. E no momento que ele entrou na engenharia, não sei o quê, ele pegou a grade curricular de vários cursos, inclusive de humanas, porque as humanas, como eu sou de humanas, cidadão de 2ª classe, né? É que agora é legal, tá? Eu dou muita palestra para pessoal da área de medicina, engenharia, tá? E eu sempre fui cidadão de 2ª classe, porque eu sou de humanas. Agora, quando eu vou nos eventos engenheiro, eu olho para eles e diz, quem diria, né? Nossa, que cidadão de 2ª classe, agora vocês trazem a gente, o mundo ficou complexo, vocês trazem o pessoal de humanas para explicar. Mas assim, voltando para cá, esse menino entrou na PUC, numa engenharia X, e elegeu quais cadeiras e disciplinas, de quais cursos ele faria para se sentir apto para ser acima da média. E ao cabo de, sei lá, 3 anos e meio ou 4, ele não se formou, ele não foi para o diploma, não teve aquela parafernália de roupa especial, foto com a família, não sei o quê, tá? E ele era o melhor profissional de um hub de alta tecnologia chamado Forol, que é espetacular lá. O dono do hub chegou para mim e disse assim, meu melhor funcionário é esse aqui, vou contar a história dele para você. E a história que ele contou é essa que eu estou falando para vocês. Então, assim, eu disse para os meus filhos a mesma coisa. Cara, vai ser melhor que a média. Vai estudar o que você achar que tem que estudar para o que está sendo exigido. Porque está muito engessado. Eu não estou querendo falar mal do MEC, mas assim, o curso X resolve fazer uma coisa diferente, não pode. Então assim, não sei se eu lhe respondi, Vinícius. Mas assim, eu, como velho, tá? Eu tenho 61, eu estou fazendo um pós-graduação de algumas coisas que eu preciso fazer. Eu sou aluno de pós-graduação, desde agosto de 2021. Eu termino esse curso no final do mês, claro que eu vou respirar uns 2 meses, tá? Que eu sou acima da média. E eu vou fazer outro curso para outra parte que está me faltando, porque eu quero chegar lá na frente em condições de competir, ombro a ombro. Eu estou querendo conhecer meninada para ser meu sócio de alguma startup lá no futuro. Eu estou afim. Por quê? Porque eu vou durar mais 50 anos. Eu decidi, quando eu fiz 60, que eu vou durar 110. A gente vai se encontrar lá. Certo? Tá? Boa tarde, professor. Me chamo Davi, sou lá do Recife, vim pra cá e sou estudante de... Vocês ouvem ele? Daqui a gente ouve pouco, vocês ouvem melhor do que a gente daqui. Bom, eu sou estudante de escola pública, estadual, e a gente sabe muito bem que ainda é uma forma arcaica de se passar alguns assuntos para alguns alunos. E sabemos que a tecnologia agora é um ramo muito aberto. E eu queria saber como é que ser um pouco mais acima da média nesse ramo. Ramo de tecnologia? Exatamente. Bom, uma boa dose de humanas para entender comportamento humano. Porque não tem coisa mais triste de trabalhar com gente de tecnologia que não consegue contracenar. A pessoa não consegue dizer bom dia, não consegue olhar para um cliente, não consegue ter paciência. O cliente diz assim, quero que mexa aqui. O cara... Porque ele tem que ter um certo traquejo social. Então, assim, na sua formação em tecnologia, você tem que ter uma boa dose de tecnologia e uma boa dose de humanas. Não tem mais o curso... Eu adoro que ela fica fazendo assim, ó. Mas Então, assim, você vai ser acima da média se você estudar todos os prompts de todas as coisas que eles sabem de IA, de não sei o quê, de chat GPT, o que vem por aí, e também tiver técnicas de negociação, porque você vai ter que negociar com o cliente. Se você for um cara de tecnologia, eu fico com pena dos caras de tecnologia, os clientes cospem, porque o cara não sabe negociar, não sabe? Então, assim, vai formatando
e pega uns velhos como mentor, assim. Eu não faço isso, não suporto a mentoria. Eu sou um péssimo mentor, tá? Então, assim, não adianta eu, tá? Porque senão que termina, não sou mentor de ninguém, tá? Eu preciso de mentor. E os meus mentores, geralmente, são mais jovens hoje. Mas pega uns 3 caras, tá? E professoras, que as professoras têm mais paciência que os professores, tá? Para a tua formação. Lá. Som. Seu nome? Oi, eu sou Maria Helena Pires, eu digo hoje que eu já fui, né? Eu fui advogada, fiz mestrado em Direito do Trabalho e estou com 2 filhos se formando. E eu estava vendo isso que você falou, as faculdades são engessadas. Meus filhos ainda estão estudando as mesmas coisas que eu estudei, eu já tenho 53 anos. E o mundo mudou tanto que eu já nem sei onde eu me encontro. Eu não sei mais como vai ser o meu futuro, mas eu estou aqui, estou estudando de novo e os meus filhos estão estudando as mesmas coisas. Você tem mais futuro que eles, então. Pois é. Não, desculpa a brincadeira, mas assim, angustia isso. Porque se eles estão tendo... É que o direito é engessado, né? Eu acho divertido que nos últimos anos eu fui descoberto pela área do direito. Eu não paro de dar palestra para tribunal, até no STF eu dei palestra. Sabe aqueles caras que aparecem na TV? Eu dei palestra para eles. Consegue imaginar eu falando essas coisas? Eles gostaram, velho. Sabe por quê? Porque o mundo está explodindo aqui na nossa pele. A gente está aqui, ó, está sentindo que o mundo está mudando. Depois para ela lá, ó. Tá? Mas assim... É uma coisa individual de cada um, de querer ser um pouquinho melhor, se interessar por um pouco mais de... Atenção, vocês já ouviram falar de formação em especialista e generalista? Já entraram numa discussão de especialista e generalista? Tem uma coisa que é dos anos 90, que é muito interessante, que pararam de falar. Quando veio a discussão que a pessoa tinha que ser especialista, e o especialista é se aprofundar... profundamente não, mergulhar profundamente num assunto só, né? Médicos são assim, a maioria dos médicos são assim, eles não conseguem discutir mais nada, a gente sai para jantar com médicos e só fala de medicina, tá? E tem pessoas aí que teve uma moda do generalista na década de 90, que eu digo assim, mas não é nem generalista e nem só especialista. E alguém na década de 90 criou a ideia do T, letra T, que é ser um bom conhecedor do maior número de assuntos possíveis, mas ter 1 ou 2 assuntos que é super especializado, que é uma pessoa melhor qualificada, que é um pouquinho acima da média. Então, você, na sua idade, tem que ser isso, e chacoalhe os seus filhos, para também não ficar só com aquela matéria. E aí, lá no pessoal do direito, tá? Eu tenho um bordão que talvez muita gente me conheça aqui, saiba. Eu digo assim, quando eu era criança, o melhor bife na mesa, no século XX, quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E quando eu me vi adulto, com filhos pequenos no século XXI, o melhor bife passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. E aí eu comecei a dizer, o mundo mudou bem na minha vez. E agora eu tenho palestrado para o pessoal da justiça, porque eu digo para eles, ó, vocês conhecem a geração Z? Eles não param de me contratar para palestrar porque eu explico a geração Z para eles. Eu digo, vocês sabem que eles não vão dar a menor bola para essas coisas que vocês falam? Que quando o cara começa a dizer, aos 18 de novembro do ano de... Sabe o que os caras fazem? E o mundo do direito está desfocado. E nós vamos refazer o mundo sem esse mundo do direito. Então é o seguinte, é uma questão de tempo. Vai virar, o direito vai se aproximar da sociedade, senão vai ser um caos. Ficou motivacional? Não. Ficou? Lá. Pô, eu tô só falando, nós vamos depois... Pô. Eu sou a Cris, Depois só uma questão. Eu sou uma das poucas profissionais que eu acho que focou na carreira T, porque o pessoal não foca. Mas eu queria fazer a pergunta relacionada ao que eu vivo geralmente. O que eu mais vejo é pessoa tomando um monte de remédio, depressivo, isso, aquilo. Eu acho que a nossa sociedade está muito doente. E se a gente fosse agora criar uma pessoa, uma criança, tipo, como que a gente pode fazer para que a nossa geração cada vez fique menos doente? Porque o que eu mais vejo é uma sociedade ansiosa e chega a ser crítico. Você vê todo mundo tomando remédio e achar que aquilo é normal.
eu não sei se vocês podem cortar o que eu vou falar, tá? Mas pode gravar, tá? Criança precisa de 3 coisas: atenção, amor e limite. O que aconteceu quando os pais empurravam os carrinhos das crianças até 2009, quando surgiu o smartphone? Que a gente usava o telefone só, celular só para mandar torpedo e atender telefone. Pasmem, a gente atendia, tocava, a gente atendia, tá? Era uma coisa muito antiga, tá? Os pais, até essa época, empurravam os carrinhos e diziam para os filhos: olha lá, filho, um passarinho. Olha, o verde é para atravessar, o vermelho é para não sei o quê. Não estou criticando os pais. É a nossa vida hoje, ok? De 2009 para cá, a gente passou a empurrar carrinho assim. E as crianças, eu observo isso, eu pesquiso isso, as crianças no carrinho, tentando chamar a atenção dos pais. Eu viajo praticamente todos os dias, porque eu dou palestra no Brasil todo, tá? Não estou me vendendo, eu dou, tá? Sou acima da média, tá? E aí, eu dou palestra todos os dias, eu viajo de avião todos os dias, os pais entram com o celular e não levam para aquela menina de 7 anos um livrinho para ler para ela, não contam uma história da primeira vez que viajou de avião, eu não ouço mais nenhum pai contar, não levam um livrinho para ela colorir, e ela só tem uma coisa para fazer durante toda a viagem. Ela é criança, tá? Os pais ficam no celular, vendo Netflix, não sei o quê, e alguns não usando fone, dá vontade de matar, porque eu não quero ouvir o que o cara está vendo. E a criança só tem uma coisa para fazer, que é baixar e levantar a mesinha atrás de mim. E aí eu me virei uma vez, estava o pai, o casal débil mental, ainda tinha a avó ali dizendo: ih, filhinha. E eu me virei e disse assim... E aí eu ouvi uma voz fina dizendo: para de incomodar o moço, Camila. Vocês acham que com essa frouxa dessa mãe, Camilinha vai parar quanto tempo? 50 segundos, porque ela é criança, cara. Ela é criança, ela está confinada ali. Não deu outra. Em 1 minuto depois, Camilinha, pá. Aí eu me virei e disse assim: Camila, para, Camila. Tá enchendo o saco do tio. E aí Camilinha, aos 8 anos, se deparou com o primeiro limite de sua existência e o primeiro não de sua vida. Criança precisa de atenção, amor, e não dá atenção é uma prova de não dar amor, e aí porque não está dando amor, por sentimento de culpa, não dá limite. A criança nasce limite. Atenção, dar limite não é ser autoritário. Autoridade não precisa ser exercida por autoritarismo, apenas com limites e orientação. Olha, não baixa aqui porque vai incomodar o moço. Mas sabe que quando eu viajei a primeira vez de avião, filho, aí conta uma história. Vamos desenhar um não sei o quê, mas é que não fazem mais. As crianças de hoje vão virar adultos sem noção e sem limites, de acordo com a maioria dos pais que não derem amor, atenção e limite. E muito do que os millennials estão tomando de barbitúricos é fruto da primeira geração que não teve amor, atenção e limite. Dá para entender porque o errado foi a minha geração. A minha geração criou os millennials, como tinha saído de um período de fechamento, né, de ditadura, deixou os millennials fazer o que queriam. E aí foi demais. Só que os filhos dos millennials, cara, a maioria sem noção. É um papo de velho isso, mas a gente tem que ajudar as crianças à nossa volta. A criança tem que ter atenção. Com atenção, a criança pira. Mas não é ser tiete de filho. Coisa mais chata é quando a criança está brincando e os pais... Fulano, deixa a criança, dá espaço para a criança. Mas dá amor, atenção e limite. Corta isso na edição que eu vou ser trucidado, eu vou ser cancelado, vou perder os clientes. Eu tenho mais 1 minuto. É a última pergunta. Depois a gente conversa aqui fora da palestra. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, meu nome é João Armandes. Como é teu nome? João Armandes. Pode Hermes. me chamar de Armandes. João Hermes? Armandes. Armandes. Tipo Armando, mais vários. Armandes, tá. Isso. Então, eu tô Fala mais alto que eu tá brigando com... Eu vou ficar aqui. Ah, beleza. Tá. Então, eu sou estudante de engenharia de software. Eu estou no 3º período e recentemente eu iniciei um estágio para analista de requisitos. Analista de quê? De requisitos. E uma coisa que eu vejo que falta bastante na universidade, que é cobrado bastante de mim, são competências de soft skill.
Soft skill é chiquérrimo falar. Sim. Soft skills são competências, né, que não são as competências técnicas, assim, saber falar, saber conviver, né, saber lidar com o chefe. E mais uma coisa, eu vou ter que te interromper. Para com essa bobajada de dizer que chefe é do século XX, líder é do século XXI. Tive chefes maravilhosos do século XX, tem os líderes de Aracas do século XXI. Não é a denominação que faz o cargo, tá? Pode falar chefe ou líder. Sim, e aí? sim. E os soft skills? Então, de todas as palestras aqui da Campus Party, eu vi que você foi uma das palestras que mais me cativou. Pô, cara, ganhei meu dia. Que mais me fez assim, os millennials aqui fazendo assim, ó, isso é coisa de velho. É assim. É assim, que exatamente. Isso mesmo. Obrigado. E o que eu queria te perguntar em relação a todo esse background que eu te falei agora, é que você fala muito bem. Aí você fez algum curso técnico para poder falar dessa forma, além de toda a sua experiência de palestra? Não. Sabe por quê? Tem gente que nasce bom de bola, tá? Ótimo. Tem gente que nasce bom de organização e tem gente que nasce bom de falar, tá? As únicas coisas que eu fiz para me aprimorar foi fonoaudiologia, para aprender a respirar com o diafragma, essas coisas, projetar a voz, cuidar, eu tenho exercícios vocais. Mas eu era aquele cara na terceira série, o trabalho em grupo estava horroroso. E eles entregaram para eu apresentar. E eu dei um show, o trabalho era horrível, mas eu dei um show de apresentação. E aí todo o trabalho ruim, o dado apresenta. Aí depois, na profissão, eu fui virar publicitário, tá? Eu sou velho, tá? Eu trabalhei naquela agência do pipoca com Guaraná, pizza com Guaraná, quem é velho vai lembrar. Lembra do tesourinho do Mickey e da Minnie? Eu tenho, você não tem, foi eu que fiz aquilo, tá? E aí, eu era o cara que apresentava as campanhas, encantava os clientes. E aí eu comecei a dar aula com 23 anos, porque eu me formei com 21 e aos 23 eu fiz um concurso. Um pouquinho, tá? E aí eu, como professor, era um professor que encantava os alunos. Por quê? Porque meu pai era um professor que encantava os alunos e eu observava as técnicas do meu pai. E, cara, eu estou nessa estrada há 200 anos. Ao longo de várias décadas, a gente fica um bom comunicador. Mas eu acho que é dom. Porque se você fizer um curso de oratória, você vai virar um robô. Você já viram os políticos em campanha política? Quando eles dizem assim, precisamos de força. Quem é que faz esse gesto? Cara? Não faz. Tá? Então, é simples assim. Então, a resposta é não. Tá? Quer uma sugestão para falar em público? Arruma alguém, um lugar para dar aula. Pode ser até como voluntariado. Vai dar aula para criança, vai dar aula para jovem, vai dar aula para velho. Vai dar aula. Com mais quilometragem dando aula, a gente sabe assim, ó, esse aqui, né, professora? A gente sabe, ó, aquele lá está descrente. Às vezes a gente tem um aluno na sala de aula que está assim, ó. E eu sei que ele está pensando, esse velho é chutador, né? É picareta. Aí eu faço assim, dica de, blá, 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 e a coisa é interessante ou inteligente, eu termino assim, blá, 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 blá. Não é? Aí o cara acusa o golpe, que foi um troço inteligente. Na segunda coisa inteligente, eu blá, 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 olho pro cara, aí eu vejo que ele diz assim, não é picareta. Tipo, bom, esse aqui eu já conquistei, agora eu vou pegar aquele lá que está descrente. É experiência, cara, tá? Mas tem técnicas vocais. Agora, técnica de apresentação é estrada, tá? Acabou, nós vamos conversar aqui, vou tirar selfie com todo mundo. Foi um grande prazer começar com estádio semi-vazio e terminar com estádio cheio. Ó, muito obrigado. Obrigado.